Vou já começar a fazer spoiler e a dizer que este vai ser provavelmente uma das minhas leituras favoritas deste ano. Foi um livro que me marcou e que teve mesmo um impacto em mim. Eu, há uns meses atrás, comecei a ouvir falar deste livro, do Pachinko, da Min Jin Lee, em tudo o que era canal estrangeiro que eu sigo. Principalmente os youtubers brasileiros falavam muito bem, falavam mesmo que se tinham apaixonado perdidamente por este livro. E eu nunca tinha ouvido falar ninguém aqui em Portugal que o tivesse lido, até porque ele saiu só este ano em tradução. E eu fiquei mesmo tipo, uau, parece uma premissa completamente diferente do habitual, ainda por cima é sobre uma família oriental que provavelmente terá costumes completamente diferentes dos nossos e mesmo em termos de perspectiva. Que livro interessante deve ser, mas estava com um bocadinho de medo pela escrita e principalmente quando eu vi o livro e percebi o tamanho das letras, e ele não é assim tão pequeno como isso, fiquei um bocadinho assustada de isto vai ser uma leitura difícil. E podem ir descansados, vão por mim, lê-se super bem, até porque o livro parece uma novela e vocês já vão perceber porquê. Ele também já foi adaptado pela Apple TV para série e se vocês forem ao IMDb vão ver o rating e é tipo, bué, está mesmo muito bem cotada, portanto, mesmo a adaptação parece ter sido feita de uma forma incrível e também era difícil não ficar incrível porque realmente este livro, o enredo, a história em si é encantador, trágico, parte-nos o coração, enche-nos de alegria. Pachinko é basicamente um jogo de azar japonês. É ali uma mistura entre uma slot machine e o pinball, que funciona com umas bolinhas. Apesar de ser legal, não tem muito boa fama, porque há muita gente que fica viciada e obviamente é um jogo de azar, portanto pode correr muito mal. Este livro é uma narrativa épica que vai acompanhar uma família coreana em 4 gerações, em que de facto aquilo que liga toda esta família é a nossa protagonista, que é a Sonja, que é uma mulher coreana. O livro está dividido em 3 partes que têm espaços temporais diferentes e vai acompanhar esta família desde 1910 até ao final dos anos 80. Na primeira parte, o livro vai-nos começar em 1910, numa cidade ali no sul da Coreia, uma cidade pescatória, onde os pais e os avós da Sonja vão-nos sendo apresentados. E nós vamos conhecer a dificuldade que era viver nesta altura. Havia muita fome, muita doença, principalmente tuberculose, muita pobreza. O pai da Sonja também falece, então a mãe da Sonja acaba por ter que gerir uma pensão e educar uma criança pequena. A Coreia é indexada pelo Japão, portanto também há aqui muitos problemas políticos e sociais ao barulho com esta invasão japonesa da Coreia. A Sonja vai crescendo, ela é uma miúda que trabalha com a mãe na pensão, é super dedicada, assim um bocado até solitária também. Ela com 17 anos apaixona-se por um homem mais velho, 34, que é o Anso, e este Anso, ele acaba por salvá-la de uma violação de um grupo de japoneses e eles tornam-se amigos. Só que ela apaixona-se por ele, acaba por engravidar dele e é aí que descobre que ele é casado com uma mulher japonesa e tem filhos e ela passa-se completamente da cabeça, fica em desespero porque uma mulher coreana grávida, sem ser dentro do casamento, era tipo o fim da vida. Inclusive há aqui uma parte no livro em que a autora fala mesmo disso, que as mulheres andavam com um punhal dentro da camisa no caso de serem violadas para se poderem defender e no caso de não se conseguirem defender para se suicidarem, porque já não valia a pena viver porque a sua dignidade já tinha ido. E isto é uma coisa que me chocou, porque isto é realmente não só o ato em si, mas nem a prática em si, mas o enraizamento desta ideia de que o papel da mulher acaba por ser, ou a vida da mulher acaba por depender da dignidade que os outros veem nela ou não. Tipo, isto ficou enraizado, claramente. Nesta época em que a Sonja descobre que está grávida, lá na pensão eles têm um hóspede muito interessante, que é o Isaac, que é um hóspede, um senhor que, apesar de super doente de tuberculose, ele consegue sobreviver graças aos tratamentos da mãe da Sonja. E ele é um homem incrível, super generoso, super empático, mesmo um espírito puro. E ele é um padre protestante, portanto é um padre que se pode casar. E ele, ao saber desta situação da Sonja, ele decide salvá-la daquela situação, e então decide casar com ela e levá-la para o Japão para que eles possam começar uma nova vida. E eles então decidem ir viver para o Japão. E entramos na segunda parte do livro.
Esta segunda parte do livro passa-se entre os anos 40 e os anos 60, no Japão, em que inicialmente eles vivem em condições mesmo muito, muito difíceis. Nós percebemos claramente que os imigrantes coreanos no Japão sofrem de humilhações diárias, vivem em condições miseráveis, quase que não conseguem trabalho, não percebem nada de japonês, a língua é completamente diferente, portanto também é um entrave muito grande para eles. Eles vão viver com o irmão do Isaac e com a esposa, que são um casal também muito adorável, muito generoso, e eles os quatro tentam ali sobreviver até que Isaac é preso injustamente e acaba por morrer, e então aí a Sonja e a cunhada acabam por ter que se meter ao barulho e arranjar uma forma de sustento, porque na época não era considerado que uma mulher direita, o papel da mulher não era de todo trabalhar, mas elas contestam isso, batem pé e apesar de não saberem ler sequer japonês, vão para a rua, vendem a comida coreana, montam uma espécie de negócio para poderem sobreviver e principalmente para conseguirem educar os dois filhos que entretanto a Sonja teve. O Noah, que é o mais velho, que é fruto da relação sexual que ela teve com o Anso, e depois o mais novinho, o Mazuko, que é fruto da relação do casamento que ela teve com o Isaac. Em 44 tudo piora com a guerra, o Anso ressuscita vindo do nada e tenta salvar a Sonja e principalmente o Noah, que ele sabe que é o filho dele, dos bombardeamentos. Eles já suspeitam que vai haver bombardeamentos e efetivamente depois acabam por haver 2 bombardeamentos. O Noah transforma-se num miúdo e num jovem mais tarde muito inteligente, muito intelectual, assim como o pai não biológico, como o Isaac, também era um homem das letras. Ele é apaixonado por literatura, principalmente por Charles Dickens, e acaba por conseguir por ir para uma faculdade. Já um miúdo mais novo, apesar de ser muito inteligente, é um miúdo muito mais prático. Ele quer mesmo enriquecer, quer ir viver para os Estados Unidos, quer aprender inglês e quer ajudar, sobretudo, a tia e a mãe que estão ali a passar por dificuldades, principalmente porque depois do falecimento de Isaac, do marido, o irmão dele acaba também por ficar muito doente, porque apesar de não ter sido morto num dos bombardeamentos, fica gravemente ferido. Portanto, elas estão outra vez ali numa situação em que neste momento elas é que sustentam a família toda. E achei muito interessante, porque como toda a gente sabe, o Japão perdeu a guerra, não é, para os Estados Unidos. E depois, como a Coreia tinha sido anexada pelo Japão, basicamente o que acabou por acontecer até aos dias de hoje é que a Coreia foi separada em duas. A Coreia do Norte ficou para a Rússia e a Coreia do Sul ficou para os Estados Unidos. E como toda a gente sabe, correu maravilhosamente bem e até hoje a Coreia do Norte está-se, vive-se bué bem. Mas eu achei interessante isso porque é uma parte muito importante no livro, é a parte da análise que a autora faz, a análise social, económica, política, tanto do Japão como da Coreia. Há aqui diferentes personagens que defendem diferentes coisas, mas eu concordei muito com a postura de que nós não podemos viver através de ideais. E aqui o mais importante é nós nos focarmos no nosso bem-estar enquanto indivíduos e o bem-estar das pessoas à nossa volta, porque quando nós nos ligamos e fazemos prioridade de uma ideologia política ou de um patriotismo, vai sempre correr muito mal e principalmente a questão do comunismo na Coreia do Norte só vem revelar isso, o quão tanta gente ficou sem qualquer tipo de direitos, sem qualquer tipo de liberdades, a viver em condições exasperantes para quem vê de fora e basicamente por uma ideologia. Outra coisa que achei muito interessante é que, e eu já tinha até este preconceito, esta ideia de que as sociedades orientais vivem mesmo muito, são muito educadas para um perfeccionismo, para uma pressão no sentido de trabalho infinito e de sacrifício infinitos. Isto é uma coisa que está muito presente também no livro, principalmente até nas crianças, tanto o Noah como o irmão, desde pequenos que eles têm já essa visão de que eles têm que providenciar as coisas à família, eles têm que trabalhar, têm que conseguir, e tanto que a personagem mais pequena, apesar de não ser um intelectual, ele quer à força toda sustentar a família, conseguir garantir o melhor para a família e ao longo do tempo isso vai acabar por acontecer. E passamos então para a terceira parte do livro, que foi de todo o livro, onde todas as tragédias a série acontecem e me partiu o coração em 1000 pedaços, eu não estava mesmo nada à espera. Esta terceira parte passa-se entre os anos 60 e o final dos anos 80, ou seja, já é uma coisa assim até meio que recente. Começa logo com uma super tragédia que eu fiquei mesmo tipo, eu não estava nada à espera, alguém tirou-me o chão. O que acontece quando o Noah descobre que o Anso é o verdadeiro pai dele e aquilo tem um impacto tão grande, tão profundo na sua identidade, a par com o facto de ele ser um coreano
e sofrer imenso de preconceito em todos os aspectos da vida dele, que ele vai mudar para sempre a vida daquela família. O irmão mais novo acaba por ir trabalhar com 16 anos para um pachinko, para um salão de pachinko. Começa a enriquecer, torna-se um homem de negócios muito bem sucedido. Tem um filho que é o Solomon. Ao longo dos anos o Solomon também vai crescendo já numa família próspera, no sentido financeiro, não é? Porque o pai dele ele acaba já por nascer no Japão, sem qualquer tipo de contexto coreano, mas ele sofre, até o próprio Solomon, o próprio miúdo, não consegue ser um miúdo normal, ser aceito como um japonês normal, apesar de ter nascido já no Japão, porque a avó é coreana, então eles não dão papéis mesmo nos anos 80, mesmo ao longo do crescimento destes dois miúdos, dele e do Noah, na escola, eles sofrem imenso de bullying, apesar de serem inteligentes, terem boas notas, eles sofrem imenso esta questão de identidade, porque as pessoas consideram que eles são mal cheirosos, que eles são chicos espertos, que eles são super emocionais, que eles são tipo uns ladrões, porque é isso que os coreanos são. Portanto, há aqui mesmo, de facto, um preconceito étnico super forte e transversal a todo o livro. É um livro que realmente funciona como uma open call para o preconceito étnico, para o quão os imigrantes sofrem, e neste caso os imigrantes coreanos no Japão sofrem, e provavelmente ainda hoje, toda uma história que está para trás e que não tem absolutamente nada a ver com eles, e no caso do Solomon, tipo, é uma criança que já nasceu efetivamente no Japão, numa família com dinheiro, portanto, ele nem sequer sabe o que é que o pai, o que é que a avó passaram, o que é que os tios passaram, a miséria que eles passaram naqueles anos da Segunda Guerra Mundial. É também um alerta do quão a sociedade, principalmente no caso das minorias, funciona mal, e principalmente há situações ao longo do livro do papel das mulheres e até dos homossexuais. Eu pensei, tipo, ainda hoje as minorias sofrem tanta desigualdade, mas ao longo dos anos é mesmo tipo, what the fuck, é assustador as pessoas não poderem ser quem elas são. Há uma forte componente à crítica do papel da mulher ao longo do livro também. É uma coisa que é constantemente mencionada ao longo das diferentes épocas e das diferentes personagens femininas, que é quase como uma maldição em que o papel da mulher é sofrer. Há um sofrimento inerente à existência da mulher desde que ela nasce, e é uma coisa que é dita com uma naturalidade. Epá, e chocou-me honestamente, porque depois de facto a vida daquelas mulheres, apesar de serem personagens super corajosas, super resilientes, que vão para um país sem ninguém, sem qualquer tipo de apoio, começar uma vida do zero, sem sequer falar a língua, conseguem montar um negócio. Tipo, se isto não é um exemplo de coragem, de resiliência, de esperança, de fé, eu não sei o que é, mas estas personagens femininas são literalmente heroínas e são ofuscadas por toda uma cultura misógina. Epá, chocou-me, fez-me refletir muito. Acho que é um livro importante para questões e temas que na atualidade são debatidos com alguma frequência, e ainda bem. É sinal de que as coisas estão a evoluir. Foi uma leitura que me enriqueceu, tipo, infinitos. Deu-me imenso conhecimento de coisas que nunca me teriam passado pela cabeça sobre a cultura, tanto a coreana como a japonesa, a economia, a política, a forma como as famílias se gerem. Aprendi imenso sobre os hábitos, sobre os costumes, até sobre a gastronomia, que eu adorei. Muitas palavras que eu também aprendi, tanto japonesas como coreanas, adorei. E a escrita é uma maravilha, é simplesmente uma novela que nós não conseguimos parar de assistir. Fez-me muito lembrar a Amiga Genial nesse sentido, nós só queremos continuar a ler. E mais uma vez, apesar do livro ser grandinho e as letras muito pequeninas, é uma delícia de ler, tem imensas reviravoltas, aperta-nos o coração, enche-nos de fé, deixa-nos tristes, mas é mesmo uma leitura muito completa. Se tiverem a oportunidade, leiam, porque vale mesmo muito a pena. Eu agora vou querer ver a série também. Se já leram ou estão a pensar a ler, deixem aqui em baixo qual é o vosso feedback. Espero que tenham gostado. Beijinhos e até para a semana.